Olá, meus amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa feito com muito carinho, direto aqui do Rio Grande do Sul, através da Comunhão Espírita de Brasília, trazendo, né, um tema muito forte para todos nós gaúchos, brasileiros, que temos acompanhado os últimos dias. Vamos abordar a tragédia no Rio Grande do Sul e suas lições dentro da lei de causa e efeito. Fique conosco, a gente vai trazer algumas abordagens importantes nesse sentido. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele, naturalmente, dentro da sabedoria dos espíritos superiores, já sabiam boa parte dos dilemas que nós atravessaríamos. Afinal, a necessidade de resgates coletivos ao longo do tempo tem sido um instrumento que a providência divina tem se utilizado para que nós possamos avançar, evoluir, crescer como seres humanos, e os eventos geológicos fazem parte desse projeto, né, de evolução espiritual, nos colocando nos lugares onde esses eventos tendem a surgir, sejam por vulcões, terremotos, enfim, quais sejam as suas características, e aí nós somos reunidos em determinados locais e passamos pelos desafios necessários à nossa evolução. Até aí parece que todo mundo que acredita em reencarnação passa a compreender melhor. Mas tem um outro lado muito importante, que eu acho que é o lado mais bonito dessa história triste. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no comecinho do item intitulado Os Infortúnios Ocultos, dentro do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, portanto, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres, mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dois jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Olha que lição que o Evangelho já nos apresenta. Depois ele vai falar dessa busca de uma mulher, né, que vai atender o pai que está no hospital, e aí vai atender a família daquele pai que está no hospital. Então, é um exemplo daquilo que milhares de pessoas estão fazendo neste momento. E aí é uma coisa linda que tem acontecido aqui. Eu moro em Torres, no Rio Grande do Sul, nossa cidade fica na divisa com Santa Catarina, então só nosso interior aqui foi atingido, né? As regiões as nossas áreas rurais, que tiveram algumas inundações, as cidades vizinhas alguma coisa, mas longe da tragédia, que a 170 quilômetros daqui, nós temos Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, né, as ilhas de Porto Alegre e mais para cima as outras cidades gaúchas também, que aí nós temos um cenário muito pior que uma guerra, possivelmente, porque nós tivemos uma área afetada gigantesca, né, com um rio subindo 30 metros, lavando nas suas bordas. Imaginemos um rio que amplifica suas margens em 300 metros, né, e aí vem levando tudo, e o estuário disso tudo é a região ali do Lago Guaíba em Porto Alegre. Então, esse Lago Guaíba recebe essas águas e ele tem que percorrer ainda 400, 500 quilômetros para chegar no oceano, lá no porto de Rio Grande. E aí, enfim, uma quantidade de água como essa, para a gente ter noção, né? Aqui na minha cidade, que tem rio, tem lagoa, tem muita bacia para levar, nós estamos falando de, em 7 dias, chover praticamente 7 dias e 7 noites sem parar. Uma coisa assim, você acorda e dorme com chuva, né? Começou com um grande temporal e assim os dias foram chovendo. Acho que teve só uma tarde que não choveu, uma tarde, de 7 dias inteiros chovendo, sem parar. Então, por isso que a gente realmente está numa situação muito excepcional. E agora, sexta-feira recomeçou, estamos, né, gravando aqui numa segunda-feira. Então, de sexta-feira começou e até hoje choveu sem parar de novo. Isso está nos mostrando que o nosso clima realmente está passando por transformações. É natural que nós tenhamos, de fato, períodos geológicos que façam com que o clima mude, além da nossa interferência humana, mas esses infortúnios estão nos fazendo um convite. Se nós formos localizados num local onde nós
vamos passar por isso, porque das duas medidas nós temos necessidade de passar por esses desafios, evidentemente da melhor maneira possível. O Evangelho nos convida a bem sofrer, né? Uma coisa que é muito difícil, mas a gente vai ter que lidar com isso. Inclusive tem um vídeo de um senhor falando sobre isso, muito lindo, né? Ele perdeu a esposa na enchente de setembro de 2023. Ele fala, não, tudo isso que aconteceu não dá mais bola, o que importa é a vida humana, né? Então a resiliência num grau máximo, a lição que ele tirou. Mas por outro lado também tem uma passagem com o Chico Xavier, que ele está conversando com um indiano a respeito da lei do karma, da reencarnação, e aí o Chico fala, sem a consequência moral, a reencarnação não seria muito útil. Daí o Banerjee, que é esse indiano, ele diz assim, lá na Índia se entende muito que se determinada pessoa está passando por um karma, é que ela está quitando o seu débito para com a lei, portanto não é razoável ajudá-la, porque senão a gente vai estar atrapalhando nessa quitação. E aí o Chico vai dizer o seguinte, mas nós entendemos justamente o contrário, que quando nós encontramos o karma de alguém, é nosso karma ajudar. Portanto, todos nós que temos condições de ajudar, se a gente puder fazer um pouquinho, com certeza vai fazer a diferença, porque são milhões de pessoas atingidas, milhões de pessoas atingidas. E não só isso, né? Não só as atingidas diretamente, todos os negócios que estão ali, os empregos, enfim, é uma catástrofe de todas as formas que se possa expressar uma, né? Que se possa definir uma. Mas a gente tem que olhar para a lei de causa e efeito para a gente não culpar Deus do que tenha ocorrido, para a gente poder entender que se nós formos reunidos num cenário desse, a gente tem a dupla missão, portanto, de ajudar e quem está inserido nela entender que possa existir uma correlação de causa e efeito no sentido de karma, e para aquelas que não têm um karma associado a isso, pode ser uma prova para ver se mostram convencidas do poder maior, convencidas e testadas na sua resiliência para receber tarefas ainda maiores, né? Vamos lembrar da figura de Jó no Velho Testamento, dessa capacidade de resiliência. E aí vou contar um caso do Gran Circo norte-americano, que em 17 de dezembro de 1961 pegou fogo, onde morreram 503 pessoas e quase 1.000 feridos. Um ex-funcionário atirou fogo por vingança a demissão que tinha recebido, né, dos seus patrões. Quem botar na Wikipédia ali vai poder ter acesso a mais detalhes. E essa tragédia, ela traumatizou profundamente o Brasil, que até hoje se fala nesse incêndio, e mudou regras, né, associada aos planos de prevenção a incêndio, enfim. Depois acabou tendo um efeito positivo para salvar vidas ao longo das décadas posteriores, mas ela deixa um grande trauma na sociedade brasileira, especialmente, com certeza, na cidade de Niterói, onde ocorreu essa tragédia. E nós vamos ter, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos, nós vamos ver a narrativa importante de um evento que se passou no ano de 177, nas Galhas francesas, né? As Galhas, onde hoje é a França, na cidade de Lyon, que hoje é Lyon, na época tinha um outro nome. Estavam realizando um concílio, ou seja, lá tinha tipo um coliseu, onde eles reuniam a população para fazer espetáculos macabros, muitas vezes. Embora Marco Aurélio fosse um rei piedoso, as perseguições haviam iniciado lá com Nero, elas acabaram se tornando uma política de Estado, já que o Estado romano era politeísta e os cristãos eram vistos como uma ameaça ao Estado. Isso se tornou corriqueiro, a perseguição aos cristãos. A gente sabe que por 3 séculos eles foram perseguidos, nós fomos perseguidos, né? Na época, principalmente nós estávamos no lado dos perseguidores.
E aí perdurava uma matança indiscriminada de cristãos, mulheres, crianças, velhos, doentes, todas as personalidades, né? Volta e meia eram detidos e levados a, pelos soldados romanos. Mais tarde a gente vai saber que boa parte desses soldados, inclusive, vai pedir a sua redenção, reencarnando na África para serem escravos e ajudarem a construir o Brasil, a América do Norte, enfim, vão ter todo um trabalho importante para redimir aquilo que fizeram. Infelizmente, né, aproveitando o circuito da violência que ainda reina no nosso planeta, para livrar um pouco da sua consciência de tanta destruição e morte que haviam provocado. Senão, não teria... A gente tem que imaginar, né, gente, que Deus é justo, bom, amoroso. Como pode acontecer alguma coisa sem que tenha uma explicação justa e um fim proveitoso? Uma causa justa e um fim proveitoso. E aí, já estavam com tédio das formas que eles vinham fazendo essas perseguições. E um sujeito chamado Lúcio Galo, ele estava visitando Lyon, e eles resolveram fazer uma assembleia para achar a melhor maneira de fazer um espetáculo. E aí um deles sugeriu, Áustrio Planco sugeriu, que fossem reunidos cerca de 1.000 mulheres e crianças cristãs, e eles iam então trazer essas pessoas, né? E iam oferecer um espetáculo inédito. Então ele disse assim: nós as colocaremos na arena molhada com resina inflamável e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. Depois de mostradas festivamente ao público, incendiaremos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos, que não sirvam mais para os nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão um espetáculo inédito. E aí as pessoas concordaram com isso. Aí Humberto de Campos vai dizer que durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, aliás, vasculharam residências humildes no dia subsequente. Ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim do soberbo espetáculo, encontraram a morte queimadas nas chamas ou despedaçadas pelas patas dos cavalos em corrida. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. E, entretanto, a lei de justiça, através da reencarnação, reuniu todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se aproximaram de novo para a dolorosa expiação. No dia 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Então, né, gente, olha como funciona a lei de causa e efeito. Essas pessoas que provocaram esse massacre lá em Lyon, Lourdes, tiveram 18 séculos para se preparar para o resgate. E eles foram reunidas naquele circo e lá espiaram o que haviam feito. Imaginemos o desespero, o desastre que foi, né? Então, quando a gente sabe que existe uma situação tão difícil de superar, a gente tem que perceber que existe ali uma causa e um efeito. Agora, qual é a grande lição desse momento? A grande lição é que se nós formos indiferentes, nós vamos estar ganhando o nosso karma. Porque cada pessoa que passa por uma situação de prova, ela conseguiu superar. Ela pagou uma grande quantia. Mas nós que não fomos atingidos diretamente, nós temos o dever de auxiliar. Primeiro com a nossa oração, que não é em vão. A nossa oração. Nós sabemos, pela mediunidade de Chico Xavier, né, editada por André Luiz, que nenhuma prece se perde.
A prece é como se fosse um combustível luminoso que os espíritos recolhem e utilizam em benefício de diversas causas. Então, a nossa prece tem uma função prática, concreta, na mitigação dos sofrimentos das pessoas à nossa volta e, de modo geral, dos circuitos que nós estamos orando, das regiões que nós estamos orando. Então, a prece é, sim, um instrumento muito genuíno e capaz de fazer maravilhas. O segundo, a pequena ajuda, aquela que pode alcançar, evidentemente, né, que aqueles que angariam alimentos, que enviam água, que brincam com as crianças, os governantes que se empenham em ajudar, com certeza também, né, gente? Todas as pessoas que se deslocaram com seus barcos, de todas as formas, salvaram 30 mil pessoas. 30 mil pessoas foram salvas com barcos, naquelas regiões ali. Milhares de animais. Os abrigos contam de mais de 5 mil animais resgatados. Né? E a gente ficou com aquela cena muito icônica do cavalo caramelo, né? Que é um símbolo de resistência, é um símbolo do gaúcho. Né? O cavalo é um dos símbolos do gaúcho. Não por acaso a providência quis mostrar ele em cima daquele telhado, resistindo bravamente vários dias. Então, que Deus nos abençoe para que a gente possa superar o nosso karma e que a gente também possa abençoar entregando algo de nós em favor de todos aqueles que estão necessitando de apoio. Nós temos aí várias entidades buscando, né, recolher esses valores. O próprio governo do estado, me parece, é uma fonte segura, com um comitê gerindo esses recursos. Ele não vai para a conta única do estado. Então, é uma forma aí de a gente estar beneficiando, e outras tantas que vocês podem conferir aí da sua preferência, mas sempre é uma oportunidade. E as grandes lições da necessidade do nosso respeito à natureza. Né? Nós temos que ter com a natureza um respeito cada vez maior, e não se trata aqui de radicalizar, né? Achar que existe um inimigo. Não, a gente só tem que respeitar a natureza, respeitar os seus processos, respeitar para que nós possamos ter um ar limpo, uma água limpa, né? Um ar puro, melhor dizendo, né? Uma água limpa. Esse cuidado com a natureza, um cuidado com as nossas árvores, elas têm uma função tão especial em todos os cenários, tanto nas cidades quanto nas matas, nas beiras dos rios, enfim. Nós temos um compromisso, né, com nossas irmãs do reino vegetal, que a gente saiba equalizar a necessidade de progresso, porque o progresso ele é uma demanda, ele retira milhares de pessoas da pobreza, né, gente? O progresso é uma das leis morais que Allan Kardec nos fala. A gente está, quando Kardec fala sobre a riqueza, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a importância dela para o progresso. A gente deve conciliar com respeito, amor à natureza, cuidado para com as pessoas. E mesmo assim, nós poderemos ter eventos excepcionais no planeta. Fazem parte, né, da maturidade. O próprio Chico Xavier, numa entrevista à Legião da Boa Vontade de 1954, vai falar que nós estamos no final de um ciclo planetário, então é natural que ocorram certas coisas. O Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado lá por João Evangelista, transcrito, né, por João Evangelista, é um exemplo de que a gente pode estar sujeito, sim, a desafios enormes. E a Gênese de Allan Kardec também nos dá conta de mudanças geológicas possíveis. Gente, que mais forte do que a teoria que nos faz entender o que nós estamos passando, seja a generosidade que possa tomar conta de nós e fazer com que a gente sobreviva a essa situação e possa dar o nosso testemunho nesse período tão importante, né? É uma das grandes catástrofes do planeta nesse momento. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos que estão empenhados em ajudar. Todos. Muito obrigado a todo o Brasil que tem enviado suprimentos de todas as ordens. E que Deus abençoe a todo voluntário, a todo mundo que, seja com uma prece, seja com o que for, pode ajudar o nosso povo gaúcho. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.